Eu sou a Elisama Santos e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre como o adolescente ele toma decisões. Muitos pais me procuram falando que os filhos são péssimos na tomada de decisões, que são irresponsáveis, que fazem as coisas sem pensar, que a gente acha que é um problema único e exclusivo do nosso filho. Mas se você voltar um pouquinho para a tua adolescência, para pensar um pouquinho na tua adolescência, você muito provavelmente vai lembrar que você correu vários riscos completamente desnecessários. Que você vai olhar pra trás e pensar, meu Deus do céu, como me livraram, como eu fui livrada de morrer várias vezes na minha vida na adolescência. É comum. Se você parar pra lembrar mesmo que você viveu na adolescência, a gente se arrisca muito mais na adolescência. Esse flerte com o risco que o adolescente vive, ele é muito relacionado com a forma que ele toma as decisões. E isso tem algumas coisas importantes pra gente falar. A primeira é sobre o risco. O adolescente, ele tem uma tendência menor a considerar os riscos, porque ele ainda não pensa nas decisões de uma maneira global. E o que acontece? É importante que ele tenha uma coragem para enfrentar os riscos muito grandes, porque ele precisa sair de casa. Ele está numa fase de transição. E se ele tiver muito medo, ele vai ficar na casa do pai e da mãe pra sempre. Então, sabiamente, o nosso desenvolvimento cerebral nos coloca mais corajosos nessa fase. O que é um problema, porque o adolescente, não sei se você sabe, é a faixa etária, né, a idade em que nós mais corremos risco nas nossas vidas. É o maior número de pessoas com mortes evitáveis está na nossa adolescência. Então é a fase que a gente mais morre, é a fase mais perigosa, isso é comprovado cientificamente, existem estudos e estatísticas a respeito disso. É a fase mais perigosa da nossa vida. Porque a gente tem esse flerte com os riscos. A gente tem o setor de gratificação do nosso cérebro diferente. Então a gente pensa muito na parte boa, no que a gente vai receber, no prazer que vai sentir. A dopamina tá lá muito forte. Então a gente tem muita vontade, sabe? De receber aquela gratificação. Mas vai ser massa, vai ser muito legal. E você só consegue pensar nisso. E aí junta esses riscos, essa ausência, esse medo do risco e essa vontade maior das gratificações, a decisão hiperliteral. O que é a decisão hiperliteral? O adolescente, ele não consegue pesar se aquele risco que ele vai correr vale ou não a pena. Ele não coloca intuição na hora de tomar uma decisão. Ele não tem uma compreensão global da situação de tomar uma decisão. O pensamento dele é hiperliteral. Qual a chance de dar errado? A chance de dar errado é a chance de você bater o carro. Deixa eu ver. Sei lá, 1 para 100. Com os acidentes de carro que acontecem todas as noites. Mas pelo amor de Deus, eu não vou bater. Isso nunca vai acontecer comigo. O adolescente, a gente está nessa fase, muito disso nunca vai acontecer comigo, por conta desse pensamento hiperliteral. Ele olha a estatística, vê que é 1 em 100, é 1 em 100, a chance é mínima de acontecer comigo. Ele não para pra pensar, ok, é 1 em 100, a chance é mínima, mas e se acontecer? Qual o risco que eu tô correndo? O que é que eu tô botando em jogo aqui? Será que vai valer a pena? Sabe, ele não tem esse pensamento. É uma fase da vida em que a gente acha que a gente consegue tudo mesmo. Mas isso não é unicamente do seu filho, da sua filha. Isso faz parte do desenvolvimento cerebral do adolescente. A fase da adolescência, a gente está saindo da infância, indo para a idade adulta e acontece uma reforma no nosso cérebro para que a gente consiga sair dessa fase tão mais simples que é a infância para essa coisa mais complexa que é a fase adulta. Então, é necessário essa transição, essa mudança no comportamento, no pensamento, nos lugares do cérebro mesmo. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir Divertidamente. O filme é fantástico, ele é incrível. E no finalzinho é quando a personagem principal ela tá entrando na adolescência. E aí, antigamente, na infância, ela tinha um controle, né, no cérebro, tinha um controlezinho que era bem menos complexo, tinha alguns botões. Na adolescência, esse controle fica gigantesco, com vários setores e botões e várias coisas. Porque é o que acontece? A gente passa por essa reforma, essa transformação, e ganha esse controle muito maior que o adolescente ainda não sabe usar. Então, antes de pensar que o teu filho é responsável, que a tua filha é irresponsável, começa a perceber que ela não é capaz, sozinha ainda, de ter esse pensamento global na hora de tomar as decisões. Aí, ok, muitos pais percebem isso e falam, então eu vou tomar todas as decisões para essa pessoa. Resposta errada. Se você tomar todas as decisões para o teu filho ou para tua filha, você não vai deixar com que eles
treinem, com que eles aprendam, com que eles percebam como que faz, como é que eu adquiro essa intuição na hora de tomar a decisão. E aí é você passando um sermãozinho? Não, não é você passando um sermãozinho. Se você passa um sermão, teu filho não vai te ouvir. A minha dica, na hora de que, quando você percebe que seu filho precisa tomar uma decisão, e que pode ser uma decisão errada, e em vez de você mandar e de você dizer, porque quanto mais você impor, mais ele vai ser tentado para ir para o caminho contrário ao que você disser, escondido de você. A minha dica é fazer perguntas. Não é perguntas começadas com porquê e como. Por que você vai fazer isso? Não. Mas tenta convocar o teu filho a refletir sobre a decisão que ele vai tomar. Ah, você vai fazer isso? Me fala mais sobre isso. Ah, me conta mais a respeito dessa história. Você acha que é assim que vai funcionar? Entende? Pergunte, convoque para essa reflexão que ele não vai fazer sozinho, porque não é natural da idade. Se você passa o sermão, ele vai se fechar, vai achar que você está mentindo, você só quer controlar, você só quer mandar na vida dele e vai fazer o oposto. Pergunte. Pergunte. Ajude a essa reflexão, ajude a construir essa tomada de decisões tão mais integrada, tão mais que tenha intuição, que tenha um pensamento mais apurado das coisas. Os adolescentes, eles são ansiosos, eles não têm medo dos riscos e eles não têm a forma de pensar, eles querem muita gratificação, o cérebro deles está pedindo me dá prazer, então é natural. Convoca a pensar com você, perguntando, em vez de mandando e de passando sermão. Tá bom? Um beijo imenso. E até o próximo vídeo.